Meus amigos, a crise de combustível continua na Rússia e agora temos consequências que não poderíamos ter previsto. Os russos não poderiam ter previsto, eles são bastante criativos. Primeiramente, os russos agora estão vendendo gasolina diluída no mercado negro. Isso significa que eles colocam água na gasolina para revendê-la a um preço mais alto, porque assim tem um volume maior e o preço está absurdamente alto. Mas isso vai destruir o seu motor. Você compraria uma gasolina assim? Definitivamente não. Mas os russos estão fazendo fila para comprar esse tipo de coisa. Mas os russos estão fazendo fila para comprar esse tipo de gasolina no mercado negro, que vai destruir os motores deles. Eles estão simplesmente sendo enganados. Veja, a Rússia, goste dela ou não, é um país capitalista. É como todo mundo, em qualquer lugar. A China é um país capitalista. O Vietnã também, todos estão ganhando dinheiro vendendo coisas para o Ocidente com lucro. Esse é o ponto. A Rússia é um grande país capitalista. Eles adoram ganhar dinheiro o máximo possível, mesmo às custas dos próprios cidadãos. Olhe para essa gasolina, olhe para isso. Isso definitivamente não vai agradar o seu motor, vai destruí-lo. Então, o que esses russos fazem é comprar o máximo de gasolina possível. Depois eles diluem com água e revendem litro por litro a um preço enorme. O que prejudica todo mundo em dobro, porque você gasta muito dinheiro com gasolina diluída e, em segundo lugar, isso vai destruir o seu carro. Temos outro caso em que a gasolina não foi devidamente filtrada. Olha só, eles despejam através dessa meia calça, seja lá como você chama isso, e essa é a sujeira que ficou para trás. Quero dizer, isso vai entupir tudo o que pode ser entupido em um carro. Seu carro russo provavelmente não é russo, mas alemão, chinês, esses são os carros que eles têm na Rússia. Eles vão quebrar por causa disso, em massa. Agora imagine isso acontecendo aos milhões. Estamos diante de uma catástrofe automotiva insana em toda a Rússia. Estou realmente ansioso por isso. Acho que na próxima semana ou daqui a 2 semanas esse vídeo vai ser lindo. Por exemplo, de novo, o russo com carro alemão, sempre. Não entendo por que eles gostam tanto de carros alemães, mas este é bem moderno. Acho que é novo, talvez tenha uns 5 anos, talvez seja uma classe S. É assim por dentro. O motor está ficando descontrolado, veja isso. Porque a gasolina, os bicos injetores não conseguem injetar direito. Está diluída com água, tem algumas partículas nela. Ela entupiu e matou essa classe S. Me perdoe por não sentir pena desse russo. Outro exemplo, que é como um subproduto dessa escassez de gasolina, são essas filas enormes, mas não são dessas filas que eu quero falar. Vou falar sobre multas de estacionamento, pois em certas áreas a polícia de trânsito russa achou uma nova forma de extorquir todos nessas filas. Veja, eles estão em áreas proibidas para estacionar, não é permitido parar ali desse jeito. A polícia de trânsito russa aproveita para aplicar 2.000 multas diárias aos russos que esperam 24 horas por gasolina para levar os filhos ao jardim de infância. E ainda receberam uma multa de estacionamento. Esse dinheiro pode ser embolsado por alguns líderes de departamentos da polícia russa ou pelos governadores daquele krai ou oblast, se eles quiserem. Esse dinheiro não entra no orçamento do estado, alguém fica com ele. É um esquema de extorsão para lucrar às custas de outros russos que sofrem, como vender gasolina adulterada. O auge disso seria se você fosse um policial comprando toda a gasolina, diluindo com água e revendendo. As pessoas fazem filas enormes e aí você ainda multa elas enquanto estão na fila. Isso é o básico do capitalismo russo. Continuando sobre o capitalismo russo, você sabe como a América, os Estados Unidos, são tipo o país mais capitalista, o alfa do capitalismo? Bem, na Rússia, eles chegaram atrasados nessa festa. Eles entraram nessa festa em 1991, mas quando entraram, entraram de verdade. Os russos, eles são capitalistas para valer. Eles adoram lucrar de um jeito que nem os americanos fariam às custas do próprio povo. É isso que eles adoram. É por isso que eles têm esse sistema oligárquico ligado ao petróleo, porque não era para ser assim. É só o espírito russo tendo acesso ao capitalismo. Você junta esses dois fatores, é uma catástrofe, como podemos ver no que é a Rússia. Por exemplo, esses caras aqui, comprando gasolina, eles ficaram na fila, compraram o máximo possível e bem na frente do posto de gasolina. Eles revendem para o próprio povo que ficou esperando, às vezes por dias, por 3, 4 vezes o preço.
multiplicar seu dinheiro por 4 às custas de outros russos. Tá vendo, Ivan? O capitalismo cria. Mas quando você acha que já viu tudo do capitalismo russo, você não viu nada ainda. Dá uma olhada nisso. Esses russos querem conseguir mais gasolina desse posto porque é só 20 litros por pessoa. Bem, você sempre pode reformar seu carro para carregar gasolina, sei lá, tipo uma carroça. Você tem uma entrada para gasolina, tem outra e tem uma terceira também, e até uma quarta. E lá está Ivan enchendo todos os galões de gasolina dentro dela. Tem uma abertura em cada porta, aliás. Então, entrando, você tem 4 bombas. Você conecta todas elas e pode revender essa gasolina depois para o próprio povo. Olha só isso. Agora isso é inovação. Neste vídeo, podemos ver a escassez de gasolina chegando a uma área inesperada, Oblast de Kaliningrado. Bem no meio da Europa Oriental, cercado por países que têm gasolina. Letônia, Lituânia, Polônia, do outro lado do mar, são os países nórdicos, e este é o Oblast de Kaliningrado, isolado de todos eles. E agora eles têm essas filas, como você pode ver. Isso já chegou lá. A maioria dos oblasts russos agora está enfrentando essa escassez de gasolina e só está piorando, cada vez pior. Imagine o que veremos em 2 meses. Este homem aqui, por exemplo, está reclamando para nós do seu Panelka que essas filas nos postos de gasolina no Oblast de Kaliningrado, isso inclui a cidade de Kaliningrado também, que aliás deveria se chamar Göttingen-Königsberg. Essas filas estão erradas, os carros na faixa errada, a polícia está lá, mas não faz nada. Esses caras nas filas são muito barulhentos, às vezes até bêbados. E ele não consegue dormir no seu Panelka por causa dessas filas. Putin, faça algo, isso é difícil, faça algo, não consigo dormir no meu Panelka. Mas agora, meus amigos, quero assistir com vocês a uma série de entrevistas com russos nessas filas. E eles pensam sobre por que tem essas filas, por que tem essa escassez de gasolina em um país que é praticamente um posto de gasolina. E você pode ver que o computador deles não está processando. O cérebro deles fica: qual é o motivo? Eu não sei. Talvez seja a guerra. Não podemos falar sobre isso. Eles esbarram na barreira de não devemos falar sobre isso, mas querem conversar, então vamos vivenciar isso juntos. Olá! Eu sinto... Não, bem, como uma pessoa civilizada eu não posso dizer, eu não sei. Mas o que eu sinto é tudo triste, muito triste. Quantos postos de gasolina você já passou hoje? 5. Quanto tempo você gastou procurando? Uns 40 minutos. Esse é o 5º posto e ainda não achou nenhum? Sim. A que você atribui tudo isso? Bem, à situação atual. Então essa é a questão. Por que você acha que isso está acontecendo? Perguntar isso a um russo comum é arriscado, pois a cabeça deles pode explodir e respingar em você, porque eles são obrigados a pensar que as ações do seu país têm consequências. A liderança política deles tomou decisões que eles não aprovam, mas não fizeram nada para mudar. Então eles meio que são forçados, de certa forma, a aceitar a responsabilidade pela liderança do seu país. Então é uma coisa estranha, um dilema estranho para colocar os russos. Dá para ver que o cérebro deles meio que trava um pouco. Eles têm barreiras mentais, eles ficam batendo nessas barreiras. Bem, eu conectei isso àquilo que não podemos falar. Você sabe, não é o Lord Voldemort do Harry Potter. Não é aquele que não pode ser nomeado, é aquela guerra que não pode ser nomeada. A OMI, a OEV, a guerra na Ucrânia. Como mais eu posso dizer isso? Quando você acha que as coisas vão melhorar, quando aquilo acabar, aquilo que não podemos falar. Sabe, isso parece uns mafiosos conversando nos anos 70 em Nova York pelo telefone. Robert De Niro, você sabe, aquela coisa que não podemos falar. Eu fiz algo assim, entende? Esse tipo de coisa. Não pode falar ou nem pensar nisso? Todos vocês cometem o crime de pensamento de 1984. Ser russo é realmente difícil. Você pode até, tipo, pirar um pouco. Existe alguma esperança de que tudo isso acabe em breve? Eu espero com todas as minhas forças que que tudo dê certo e que as coisas fiquem bem. Não tem gasolina nenhum, podemos voltar dirigindo. Não tem? Eu fiquei na fila à toa, já estou rodando na reserva, não sei para onde ir. Há quanto tempo você já está procurando? Onde? Bom, 1 hora. Achei que já tinha aqui, por isso todo mundo ficou na fila. Achei que ia abastecer agora. Quer dizer, é inútil, mas estamos brincando de gato e rato. Mas onde? Me dê um conselho. Talvez saiba quem vende gasolina por fora. Você ouve isso? Sim, meu amigo russo, vá lá e entre na fila. Tem algumas pessoas que vão vender por 5 vezes o preço.
Veja, os preços dos postos de gasolina na Rússia estão muito altos agora, mas ainda assim é 150 rublos por litro, que é o quê? 1,5 € por litro, talvez US$ 2 por litro, né? O que é absurdamente barato para nós, sabe? Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Austrália, absurdamente barato. Mas para os russos isso já são preços nas alturas, mas no mercado negro os preços estão em 500 rublos por litro. Então isso é tipo 4 vezes aquele preço que já era caro. Além disso, você pode acabar recebendo gasolina diluída ou gasolina com algum tipo de sujeira sem a filtragem adequada. Você recebe porcaria que vai destruir sua classe S, se você tiver uma, seja esse carro ou qualquer outro que você tenha. Outro aspecto é que nos últimos 5 anos a indústria automobilística russa entrou em colapso. Isso mostra que os chineses estão ocupando esse espaço, exportando seus carros para a Rússia. Mas os carros chineses são notórios por seus turbocompressores que exigem gasolina de muito boa qualidade. Se não conseguirem, vão literalmente derreter na sua frente e os russos já dirigem esses carros. Eles também adoram carros alemães que são conhecidos por serem complexos demais em termos de engenharia e pouco confiáveis, como Audi e BMW, por exemplo. Então, esses carros chineses e esses carros alemães agora estão tendo que usar gasolina do mercado negro de baixa qualidade, muito cara e de qualidade horrível. E voilà, essa é uma receita para uma catástrofe de dar gosto. Eu nem quero ouvir falar dos drones, dessas coisas. Sabe de uma coisa? Isso me desagrada. E além disso, isso tira minha paz. Sabe, esses drones da Ucrânia, eles tiram minha paz. Eu quero que eles parem. Eu sinto uma energia de Karen dessa senhora russa, muita energia de Karen. Eu quero falar com o gerente ucraniano. Eu não sei, sinceramente, é melhor sem guerra. Olhe para o olhar, para aqueles olhos. É tipo um computador que não está processando. Eu acabei de dizer algo que eu não deveria dizer. É melhor sem guerra, mas eu não vou avançar e analisar essa situação mais a fundo para encontrar minha própria responsabilidade e minha própria oportunidade de mudar algo. Não, eu não vou por esse caminho. Só é melhor sem guerra, é isso. O computador não está processando. Eu acho que desejo, bem, em breve, bem, que essa guerra acabe rápido. E agora o combustível vai ficar mais caro e os mantimentos também vão ficar mais caros. Medo, desespero, falta de segurança, sensação de segurança, falta de sensação de segurança, para ser sincero. Eu estava dirigindo, fiquei feliz pensando aqui. Tem gasolina de 92 octanas, eu parei e você diz que não tem. Certo? Triste. Então vou pausar de novo e aproveitar essas oportunidades para dizer isso. Mas os russos têm eleições o tempo todo, a cada 6 anos para presidente. No início eram 4 anos, agora são 6, mudaram isso por causa do Putin. Eles poderiam eleger outra pessoa, mas sei que as eleições não são justas. Quando não gostaram dos resultados, poderiam ter protestado mais. Eles poderiam ter ido e mudado o governo deles, como inúmeros países fazem quando o povo se levanta, enfrenta o governo e faz isso. Você não pode dizer esses russos vão ser presos. Sim, em todo lugar as pessoas vão ser presas. Se você for para a rua e mostrar o que pensa sobre o governo e às vezes usar a força, você vai ser preso. Mesmo assim, pessoas que querem mudar o governo fazem isso. Então, esses russos que não fazem isso, na minha opinião, estão permitindo que um governo que agora decidiu invadir outro país e cometer genocídio continue agindo. Agora eles colhem o que plantaram. Recentemente descobri que digo isso em todo vídeo agora. Quem semeia vento colhe tempestade. É um ditado tão bonito e se encaixa perfeitamente nessa situação. Você vota, vê que o voto é fraudulento, então vai para a rua e assume a responsabilidade como o povo daquele país, se levanta e muda quem está no poder porque você quer algo diferente. Isso é assumir a responsabilidade. Ficar em casa porque é perigoso e eu não quero ir. Bem, você permite que eles ajam assim e criem a situação em que você está agora, esperando na fila por gasolina. Vejo responsabilidade compartilhada. E eu, para ser honesto, abasteci há uma semana quando ainda tinha gasolina e essa é a primeira vez até agora. A que você acha que isso está relacionado? Essa é uma pergunta perigosa de novo. Não pergunte isso. Os computadores deles vão travar. Bem, todos nós sabemos a que isso está relacionado. Acho que até você sabe, tipo, bom, sem perguntas, é isso que ela diz. Acho que até mesmo você sabe, tipo, bom, sem perguntas. Computador não está processando. Estou te dizendo, código de erro 404. Todos nós sabemos a que isso está relacionado.
Quebrou. Bem, você sabe, sem perguntas, é isso que estou vendo aqui. Eles têm essas barreiras mentais sendo, você sabe, construídas em suas mentes pelos últimos 30 anos da propaganda lixo do Putin. Agora eles têm esses muros e nem pensam mais. Ficam indo e voltando até se calarem e dizerem que não tem perguntas. Essa propaganda foi muito eficaz. Não estou brincando. A propaganda russa, eles deveriam estudar isso, né? O que faz com uma pessoa durante 30 anos essa mulher nasceu. O Putin provavelmente já estava no poder, sem perguntas. Computador não processa. A única pergunta é como viver daqui em diante, só isso. Mas não é a única pergunta, meus amigos russos. A única pergunta é como aceitar a responsabilidade por você, pelo seu entorno e pelo seu país agora. O que fazer? O que eu posso mudar? E há coisas que você pode mudar. Você chegou tarde demais nessa. Isso significa que mudanças exigem sangue. Se quer mudar o governo russo, isso agora exige sangue. O tempo para mudanças pacíficas acabou. Você perdeu esse trem, mas essa é uma possibilidade. E eu incentivo o povo russo a fazer isso. Aliás, na Rússia, todo tipo de diálogo público sobre a guerra, tudo isso é proibido. Os piquetes, os protestos, tudo é proibido. Nem sozinho com uma folha de papel em branco diante do Kremlin você pode ficar. Quem tentou foi preso. Então, o que Putin não pode proibir é os russos ficarem em filas para comprar gasolina, porque eles precisam de combustível. O país inteiro precisa de gasolina para funcionar. As pessoas ficam na fila para fazer o país funcionar. Isso não pode ser proibido. Mas juntas acabam conversando sobre temas proibidos em público. Qual o resultado disso? Bem, veja só. Sobre o que os russos conversam nas filas, você sabe que todo tipo de protesto é proibido na Rússia, até mesmo piquetes individuais. Mas a situação da gasolina acabou virando esse tipo de manifestação espontânea. Preciso fazer uma pausa, preciso dizer adoro o visual desse cara. O cabelo para trás, os óculos, é isso que queremos. As pessoas simplesmente são obrigadas a ficar na fila e naturalmente discutir assuntos interessantes. Você sabe do que estou falando nessas filas. Você sabe sobre o que eles estão conversando. Eles dizem: para que diabos precisamos da Crimeia? Para que diabos precisamos desses ucranianos que estão nos causando todos esses problemas? Estou citando eles diretamente. Ontem, depois que publiquei sobre as filas na Crimeia e a crise de energia, cerca de 30 pessoas me mandaram mensagens privadas. Elas estão irritadas com as autoridades. Essas conversas estão cada vez mais frequentes. É assim que parece o começo do fim. Russos. Eles sabem o que acontece, mas não podem falar sobre isso. Os computadores deles não processam, mas eles têm ideia do que ocorre. 30 anos de propaganda criaram pontos cegos em sua mente. Não dá para olhar esses temas. Você não pode falar sobre isso. Você vê essas defesas do ego de pessoas de um império como pessoas imperialistas. Eles têm esses muros, certo? Todos os grandes países têm, mas percebem. Eles percebem esses assuntos. E para mim, como você sabe, um estudante da natureza humana, é realmente fascinante observar pessoas vivendo sob um império e tendo esses muros mentais e colapsos, percebendo isso e abrindo os olhos muito devagar. É como uma criança vendo a vida pela primeira vez, ou vendo, sabe, uma flor pela primeira vez. Há um fascínio em mim ao presenciar isso. É um momento bonito. Esses vídeos vão se intensificando um após o outro. Recebemos falas cada vez mais duras. E agora vou encerrar esses comentários dessas pessoas russas com isso. Esse é o mais duro que encontrei até agora. Mas por enquanto é uma voz entre milhares, mas haverá mais. Só precisamos dar tempo para eles sentirem dor. Olha só, para aqueles que vão me criticar por desejar a vitória da Ucrânia, só tenho uma coisa a dizer. Eu quero que a Ucrânia vença porque só a vitória dela vai permitir que a Rússia se livre dessas doenças das quais está sofrendo. O governo atual dela. Esse é o primeiro ponto. Aliás, esse é um homem russo, não um ucraniano. Só um ponto muito importante aqui. Segundo, nada de terrível vai acontecer mesmo se a Rússia levar uma surra. A única coisa que vai acontecer é que esse governo vai cair e o país finalmente vai poder respirar. Vamos lembrar, perdemos a guerra russo-japonesa. Esse homem conhece a história porque na Rússia não se fala das guerras perdidas, que são muitas. Nunca mencionam isso. E se você não fala sobre suas derrotas, nunca pode aprender, nunca pode melhorar. Por isso eles estão perdendo essa também. Mas esse aqui conhece bem a história. O que mais? Nós perdemos a Primeira Guerra Mundial. Sim.
Verdade. Na Segunda Guerra, os aliados fizeram quase tudo. Uau, esse cara é instruído. Muito raramente você vê um russo, mesmo no exterior, mesmo em países ocidentais, que ainda engole a propaganda lixo deles e sabe que a União Soviética teria perdido a Segunda Guerra Mundial. Mas os americanos decidiram enviar 40 mil caminhões, dezenas de milhares de locomotivas, aviões, dinheiro, comida, artilharia, sistemas, tudo. Quantidades insanas de tudo para a União Soviética. Então a verdade é que os aliados carregaram a vitória nas costas. A União Soviética teria sido destruída. Surpreende-me ver um russo ciente disso. É uma bela cena aqui. Perdemos a Guerra Fria e a Guerra do Afeganistão. Perdemos a Primeira Guerra da Chechênia. Perdemos todas. Estou errado? Não, você está certo. Admiro seu conhecimento de história. Perdemos tudo. O país sobreviveu o tempo todo. E é aqui que eu tenho que discordar um pouco. Porque a mentalidade imperial sobreviveu. O país não. A Rússia czarista era um país e era um império. O país morreu. A mentalidade não. Então, sobre essa mentalidade foi construída a União Soviética, outro país que morreu, mas a mentalidade não. E sobre essa mentalidade foi construído outro país, a Federação Russa, que vai morrer, mas desta vez temos que garantir que essa mentalidade seja destruída. Ou como a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que retorna na Segunda. Essa mentalidade é o problema, não o país, são as mentalidades. São as pessoas, pessoas comuns, que não vão protestar contra o governo porque secretamente gostam disso, gostam dessa tomada imperialista e fascista dos vizinhos. Esse é o problema. Não é Putin, não é Mishustin, não é o Kremlin, não é o FSB. São as pessoas. Dezenas de milhões de russos têm essa doença de mentalidade imperial que zumbifica. Você tem que acabar com isso. Como você resolve isso? Devolva a responsabilidade a eles, mas não como a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, que foi punida severamente. Você mostra para eles o que fizeram consigo mesmos. E isso é algo complicado de se fazer. É algo muito difícil de fazer e de fazer direito. Porque se os russos mudarem, se isso finalmente mudar, nós nunca vimos russos na Rússia sem essa mentalidade. Isso pode ser o começo de algo muito bonito, mas neste momento todos eles estão infestados com uma mentalidade de propaganda que consome o cérebro. Meus amigos, eu realmente gosto de fazer esses vídeos e eu gosto. Aprender sobre a psique russa com vocês, mas às vezes os patrocinadores não gostam tanto de conteúdo político. Então eu tenho membros do Buy Me a Coffee que resolvem essas coisas, que são a base deste canal, me dando uma sensação de segurança. E hoje temos dois novos, Olivier ou Olivier, como você quiser dizer, e Kerr. Como um estoniano, você vira membro mensal do Buy Me a Coffee e eu vou deturpar seu nome ao máximo. Obrigado, amigos. Então, só quero terminar este vídeo em uma nota extremamente positiva. Eu sei que você também precisa disso. Então, este é um vídeo ilustrando a escassez de gasolina na Rússia e algo mais. Dá uma olhada. Camiseta da URSS. Ei, vem aqui. O quê? Precisa de gasolina? Claro que preciso. Droga, mercado negro. Aquele cara tem de tudo debaixo do casaco. Seja rápido, caramba. Fale baixo, anda logo. Qual é esse aqui? 100 octanas. E esse? 95. E esse 92, o que é isso? Isso é diesel e óleo de girassol. E aqui também é óleo de girassol. Que porra, o óleo pra quê? Pra que serve o óleo? Você vai descobrir em 3 meses. Então em 3 meses você nem vai ter óleo de girassol. Anda logo, eu preciso de tudo, não posso, só 2 poças por pessoa. Até o mercado negro tem limitação por pessoa. Então como é que eu vou dirigir? Você é tão insuportável. Pega isso agora, sai daqui. Legal. O que é isso? Gasolina de 95 octanas? Isso é cerveja de trigo. Bebe isso e não dirige. Agora cai fora, eu disse, sai daqui. Ei, camarada, sabe, isso é lindo. Muito bem, muito bem. E essa é a realidade na Rússia agora. O óleo de girassol pode ser a realidade no futuro. E essa crise da gasolina traz oportunidades para os russos prejudicarem ainda mais outros russos. Como eu mencionei, destruir os carros deles vendendo gasolina ruim, ou os guardas de trânsito, que já são muito corruptos na Rússia, cobrarem ainda mais do próprio povo por estacionamento, por ficar na fila, mesmo com os carros totalmente vazios. Então é isso, russos sendo russos significa que eles vão acabar se devorando vivos. É assim que funciona.
e eu vou trazer esses vídeos para vocês um por um toda segunda, quarta e sexta-feira. Então, até o meu próximo vídeo, inscreva-se no canal, não deixe de voltar e tchau.